da inteireza, acima de tudo, de sentimentos, que se chama o nosso líder, deputado Ranieri Paulino. Nessas os meus companheiros, vereadores, Margutti, que falou por Adriana, que falou por Michele, que falou por Gerson, que falou por Bica, que falou por Zé Imai, na figura de Josa, humilde, que não poderia ter sido abraçado pela família do PMDB de Guarabira se também não fosse humilde, porque senão seria a distorção de valores. Guarabira e os nossos líderes PMDBistas fizeram a melhor escolha. De quem partiu desacreditado e que, se alguns dias a mais tivéssemos de campanha, fatalmente estávamos a mencioná-lo não como concorrente, mas como o prefeito de Guarabira, e com todo respeito à maioria que merecia Guarabira ter como seu prefeito. O governador Zé Maranhão, em abril, ou antes disso, que os senhores creiam, mas creiam e assumam essa crença. Creiam, assumam e levem-na às praças públicas, às ruas e aos contatos. Se nós, PMDBistas, se nós, entidade partidária, não tivéssemos força suficiente para qualquer embate que seja apresentado em qualquer instante, obviamente, nós não haveríamos de ter qualquer outra palavra de assombro, qualquer outra palavra de preocupação, qualquer outra palavra de inconvenientes que passaram a ser gerados no instante em que o PMDB anunciava que iria se aproximar ainda mais. Quando eu coloco o advérbio ainda, é porque também mencionado foi um fato pelos que me antecederam. De quem abriu, o governador José Maranhão. De quem o sucedeu, o governador Roberto Paulino. Do nosso deputado Benjamin Maranhão, do deputado Manuel Júnior, do deputado Gervásio Maia, que é a expressão viva do bom combatente, do aguerrido, do que não tem temor, do que se expõe, como ontem, em praça pública em Belém, já mencionando a Roberto, a Fábio e demais outros companheiros, senhora Renata, que nos recepcionava na festa pública de São Pedro em Belém, oportunidade que tivemos de nos reunir com PMDBistas ou aliados a essa causa. Se nós não tivéssemos uma história de saber ouvir a população, não poderíamos estar aqui a propor como fato novo. Porque poderia parecer, acertadamente, a quem ouvíssemos ou a quem nos visse, que seria simplesmente oportunismo mais barato, principalmente depois dessa quadra de discussões públicas e mobilizações que ganharam as ruas em grande parte do nosso extraordinário e continental país. Deputado Benjamin Maranhão, a história do PMDB, de saber ouvir, de estar mais próximo, de criar, de projetar, de apresentar ações, não é de hoje. Não foi a provocação das ruas que nos fez propor aquilo que desde o mês de março, mês de abril, já havia sido definido pela nossa direção, sob a presidência do governador Zé Maranhão, sob a direção da Fundação Ulisses Guimarães, a cargo do deputado Ranieri Paulino. Essa é a marca do PMDB. Essa é a história do PMDB. A história que vem há mais de 40 anos, pontuando e palmilhando, dando-nos a credibilidade de poder ganhar e poder assumir e subir a qualquer tribuna com a tranquilidade de falar sobre fatos, meu prefeito Arivan, meus prefeitos presentes, sobre fatos concretos que vocês e os vossos olhos veem, que vocês e os vossos corações sentem. Aquilo que o governador disse, não precisava fazê-lo até pelas próprias relações, mais do que de amigos, mais do que leais integrantes de uma mesma legenda, mas extensão familiar, ele próprio publicamente disse. Em Sousa, no segundo encontro, em Patos, Josa, no primeiro, no início dessa nossa caminhada. É uma delegação que me cabe com responsabilidade maior? Sim. É uma missão que poderia ser aqui assumida por outros quadros nossos, muito mais gabaritados e capacitados do que eu mesmo, e humildemente sempre disse. E ao olhar de um lado direito, ao olhar
observar homens que têm em seus currículos ações muito mais profundas, concretas e consistentes, ver-me aqui por eles escolhidos, óbvio, não seria outro senão o sentimento da altíssima responsabilidade que eu tenho, minha deputada, minha mãe, Nilda Gondim. E assumo, porque nunca fugi a estas responsabilidades, Ranieri. E assumo até porque agora, diferentemente de outros quadros, cenários políticos muito mais difíceis, estou ladeado por um exército muito maior do que aquele exército que nos fez. Eu não estou dizendo, meu prefeito Alisson, meu irmão, meu amigo, você que de Baratunas vem, assumindo a fala daqueles que representam o Curimataú, daqueles que representam o Seridó, Dada, enfim. Não estou dizendo que essa é uma disputa fácil, muito pelo contrário, porque conhecemos as estruturas materiais opressoras que fatalmente já estão a permear os debates políticos. Não, mas para quem, meus amigos de Campina? E dos grandes momentos que vivi nesta manhã tarde de sábado, Ranieri, foi poder aqui em Guarabira rever aqueles que há cerca de 6 meses não tive a oportunidade de revê-los, de abraçá-los e dizer o quanto vocês são caros a mim como colaboradores da nossa administração eletrônica. Administração essa, e escolho esse, secretária Tatiana Medeiros, administração essa e espólio este, que eu os defenderei e nós os defenderemos, porque temos orgulho e não presunção, mas que temos a consciência do diferencial que nós implementamos, Marta Simone, em Campina Grande. E não haverá, absolutamente, por maiores que sejam as vontades alheias, por menores que sejam os sentimentos, por maior que seja a disposição de macular a minha passagem, a nossa passagem, não haverá força humana suficientemente capaz de olvidar, de turvar, de macular aquilo que os campinenses, principalmente eles, mas que os paraibanos também conheceram na nossa passagem durante os 8 anos que vocês tiveram a oportunidade de organizar. Eu estou muito mais à vontade, ao tempo de saber da minha responsabilidade, ao tempo de saber dessa missão, ao tempo de olhar para vultos do PMDB em nível nacional e nível estadual, ao tempo em que tenho reconhecidamente esse peso, tenho também a consciência de que essa caminhada será muito menos pesarosa, muito menos dura, porque tenho ao lado pessoas em quem confiar. Os pronunciamentos que eu os levo de hoje, como levei em Sousa, na companhia do nosso anfitrião André Gadelha, que os tenho e os carregarei como carrego desde o primeiro momento, quando os nossos anfitriões foram a prefeita Francisca Mota, o deputado Hugo Mota, o prefeito Matheus Vanderlei, que ontem à noite me ligavam, ambos na boca, o Guinho pedindo desculpas, mas necessárias não seriam essas desculpas, porque eles são a cara do PMDB. É como se eles aqui estivessem, fundamentalmente são leais como o PMDB de Guarabira, fundamentalmente são leais como o PMDB da Paraíba. Eu os carregarei em pronunciamentos vivos de confiança, com a responsabilidade de não os decepcionar. A Fundação Ulisses Guimarães cumpre o seu papel. Não estamos fazendo um processo de antecipação. Queremos debater, e esse debate não é pelos nossos adversários, não meus, não os do não PMDB, mas das expectativas populares. Não é interessante, porque não é interessante que fique desnuda a realidade na qual nós estamos vivenciando o estado da Paraíba nesses últimos 3 anos. Alguns poucos, até incomodados também, até mais próximos desta casa e que se fizeram distantes dessa casa, falavam sobre o Pensando a Paraíba. Sim, o PMDB pode pensar a Paraíba porque nós não estamos à frente dessa administração há 2 anos e 7 meses e não precisaria um tempo maior do que 2 anos e 7 meses para vermos os desastres em todos os setores da administração pública. E não sou homem para florear, não sou homem para inventar, não sou homem para dizer senão aquilo que sentimos e vimos. Nada.
O que disse cada cidadão representante de Guarabira e região não é senão a realidade que os fatos comprovam a cada dia. Não podemos nos omitir. E não seriam e não serão aqueles que deixaram de ser desta casa a nos desmentir, governador Roberto Paulino. Não. Tiveram a oportunidade de continuar com essa bandeira. Sentiram que essa bandeira não seria entregue. Ela não seria enrolada, porque o PMDB nunca deixou de assumir esses compromissos com a sociedade paraibana. Os adversários, quando tocam no assunto, quando são questionados sobre o que o PMDB e a Fundação fazem, óbvio, natural, gostariam que a censura imposta a diversos veículos de comunicação fosse a mesma censura a calar, a silenciar as nossas bocas, como se pudessem também simplesmente tirar a capacidade de raciocínio, tirar a capacidade cognitiva que o paraibano tem. Não! Não serão os 65 milhões de reais investidos em mídia e, em contraparte, lastimavelmente, os 700 mil reais para combate aos efeitos da seca que devastou a Paraíba. E há muitos daqueles pequenos agricultores e pequenos pecuaristas, não seria ou não será esse instrumento tão forte a calar a vontade de falar, a calar a vontade de fazer, a calar a vontade de projetar e de construir um plano de desenvolvimento efetivo. Venham a essa tribuna com essa tranquilidade. Eu ganho essa tribuna com a certeza daquilo que o governador pontuou, que a deputada Olenka também o fez, e que qualquer um dos nossos companheiros vereadores de quaisquer municípios da região, principalmente no exemplo maior de sério que vem de Princesa Isabel, e que se ganhasse aqui, de certo, falaria sobre o vexame que aquela gente passou vendo ser assaltada por um bando de bandidos que veio do estado de Pernambuco simplesmente pela ausência de policiamento na fronteira que foi prometida em 2010 por meramente eu dizia que o governador Maranhão não poderia vencer as eleições e que o nosso estado já carecia emergencialmente de uma intervenção federal. E que como governador resolveria todo e qualquer problema da segurança em 6 meses. E que seria um governante que não estaria pelas costas de qualquer secretário. Seria um governante a estar direto às ruas resolvendo as demandas. É preciso que falemos mais? É preciso que nós exponhamos mais do que aquilo que está exposto, deputado Ranieri Paulino, e que os senhores e a nossa bancada na Casa Epitácio Pessoa fazem diariamente, mesmo não tendo eco, porque afinal de contas limitados os espaços, limitados os microfones, limitados as condições de expor de forma mais ampla e coletiva